Fala, gente! Eu sou o Ravi Kayuti, entusiasta por saúde e bem-estar e professor de yoga. E tô hoje aqui para a gente falar sobre mais um marcador de saúde, que é o sono e o repouso. Então, sono, gente. Sono é um dos grandes marcadores de saúde. Então, como você dorme? Você dorme bem ou você dorme mal? É um marcador de saúde. E aí o sono não só marca dentro da nossa ideia de 7 marcadores de saúde, se a tua saúde é boa ou ruim, como o sono também é um ponto de controle. Então, o sono você tem como, de maneira prática, impactar, transformar, mudar e melhorar a tua saúde de maneira bem simples até, inclusive. Mas para a gente falar de sono, a gente tem que entender o poder transformador dele e a razão pela qual dormir bem é tão importante. Então, é claro que repouso, de todas as formas, ele é benéfico para o corpo. Então, parar depois do almoço, deitar de pernas para cima na parede 20 minutos, deixar o corpo ter um momento de reorganização interna é sempre positivo. Agora, o sono, o dormir à noite, esse é realmente um grande marcador de saúde e é, de maneira bem simples, provavelmente um dos pontos de controle onde você tem como impactar a tua saúde mais importantes que existem. Porque enquanto a gente dorme, a gente tem um hormônio chamado melatonina sendo produzido. E esse hormônio, ele não só é importante para você do ponto de vista de envelhecimento, então a gente já sabe que altos níveis de melatonina no corpo, eles representam um envelhecimento mais saudável e um envelhecimento com menos perda cognitiva. Mas a melatonina também ela marca o teu ciclo circadiano, que é a tua capacidade biológica interna de entender que de manhã é hora de acordar e de noite é hora de dormir. Então a melatonina ela é um hormônio super importante, porque ela está presente praticamente no teu dia inteiro, regulando o teu organismo a partir dessa ideia bem natural, primal, de somos também animais. Então temos horário de acordar, temos horário de dormir, temos horários onde o corpo precisa do repouso para se reorganizar. E aí o que acontece? A melatonina ela tem um intervalo de tempo muito claro de produção na média geral. Então a melatonina ela é produzida em grande parte pelo corpo quando a gente está dormindo. O pico de melatonina ele começa a partir das 11 horas e ela vai em pico até no máximo às 4 da manhã quando ela despenca. Então o que acontece? A melatonina ela é mais produzida em pessoas mais jovens e menos produzida em pessoas mais velhas. Por isso, o que é tão importante? É importante dormir cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo você dorme, mais você aproveita dessa curva de crescimento, que num corpo mais jovem, ela tende a crescer até mais tarde durante a noite. Num corpo mais idoso, ela tem um pico de produção quando você dorme, mas logo ela deixa de ser produzida. Então, o que a gente tem que saber da melatonina? Que melatonina regula o corpo de maneira geral. Ela é produzida assim que a gente vai dormir, ela começa o pico e aí ela para. Corpos mais jovens produzem mais, corpos mais idosos produzem menos, de maneira natural. Então é algo que faz parte de todos nós. E até um dos pesquisadores que eu mais consumo, que acho que está fazendo um trabalho fantástico nesse lugar de sono, produção hormonal e melhora de envelhecimento a partir do sono, ele se chama Dário Acunhã Castroviejo. Ele é um pesquisador espanhol da Universidade de Granada que tem vários trabalhos fantásticos sobre sono, envelhecimento e melatonina. Então, para vocês saberem, gente, melatonina também regula grande parte das produções hormonais do corpo. Então, como a melatonina ela regula o nosso relógio interno, ela regula o momento onde grande parte desses hormônios vão ser liberados também. Então, o que você tem que saber desse papo aqui? Que dormir cedo é super importante. O dormir tarde, ele realmente acarreta na tua saúde uma perda generalizada de saúde. Por quê? Porque você deixa de produzir esse hormônio super importante, que só é produzido num lugar 100% escuro, então a luz inibe essa produção, como confirmou esse cientista
que eu passei para vocês. Luz vai realmente quebrar essa produção. Tem 3 coisas, na verdade, vou falar das 3. Tem 3 coisas que diminuem a produção de melatonina. Primeira, remédio. Remédio, no geral, diminui a produção de melatonina. Segunda, luz. Dormir em ambientes com luminosidade diminui a produção de melatonina. E terceiro, por vontade própria. Então, uma das grandes razões pelas quais a gente produz menos é porque a gente vai dormir tarde. Então, dormir tarde tem essa batida direta aí na produção de melatonina. Mas quando a gente fala em sono, quando a gente fala em produção de melatonina, a gente também tem que falar em pessoas que têm dificuldade para pegar no sono cedo. E aí, qual é o grande problema disso? É que não é que o teu sistema ele quer dormir tarde. A gente vive numa demanda hoje, moderna, super rápida, super forte. E aí a gente acaba perdendo um pouco dessa ideia interna de nos ouvir. E o que acontece? Você termina seu trabalho às 6 e aí você vai para a academia. Você termina seu trabalho às 6 e você vai para o happy hour. E aí a gente pega esse momento onde a gente está saindo do dia para a noite e a gente bota um ponto de excitação de sistema nervoso. E aí é super difícil. Por quê? Porque o sistema nervoso ele realmente responde de maneira intensa e ele te faz ficar acordado mais tempo, porque você está mais excitado, você está numa vibe mais ativa, entende? Então a gente tem que sempre pensar em algumas coisinhas nesse lugar sono que fazem grande diferença. Meu médico, então o médico da nossa família, Dr. Felipe Bruel, que vou adorar também poder estar conversando um pouco com ele, porque acho que ele tem ideias de saúde fantásticas. Ele me falou um dia, e eu nunca esqueci, que quando se trata de insônia, você tem que respeitar algumas regrinhas, ou dificuldades para dormir no geral, você tem que respeitar algumas regrinhas para saber se existe uma dificuldade para dormir ou se existe só uma excitação do sistema nervoso. Então, gente, 4 horas antes de dormir, sem trabalho. 3 horas antes de dormir, sem comida. 2 horas antes de dormir, sem tela, sem computador, sem TV, sem celular. E 1 hora antes de dormir, ambiente 100% escuro. Se a gente respeita todas essas regras e ainda assim tem dificuldade para dormir, aí realmente é bom procurar um profissional, é bom procurar um médico que te ajude a entender o que está faltando aí nesse meio. Agora, respeitou essas regras, provavelmente você vai dormir um pouquinho melhor, um pouco mais fácil, e aí tua produção de melatonina estará sim melhor. E gente, espero que vocês entendam um pouquinho mais sobre sono, entendam um pouquinho mais sobre a ideia de repouso. Sono é importantíssimo para a nossa saúde como um todo. E aí, espero que vocês possam integrar um pouquinho disso para vocês dormir melhor e ter noites fantásticas. É isso, gente. Obrigado!